Mas eu estava enchendo ele de pergunta mesmo quando ele estava na Record, né, Paulo? Eu quis saber das 10 medidas aí, porque a gente teve um noticiário hoje que seria formada a comissão especial, né, Paulo Fernando, que vai cuidar disso aí. Então, eu queria que você nos falasse sobre isso, né? E também nós tivemos, assim, na semana toda, desde a semana passada, as loucuras de Valdir Maranhão. Eu queria que você nos falasse disso. O que, que nós podemos fazer? Nós vamos ficar com essa pessoa aí atrapalhando. Tivemos o impedimento da abertura da CPI da Uni. Hoje, eu perguntei aqui ao deputado Sóstenes sobre o andamento das 10 medidas. Ele falou que tudo é imprevisível. Valdir Maranhão na presidência da Câmara. Nos fale sobre isso. Vai continuar? O que, que pode ser feito? O que, que nós podemos fazer daqui de fora? Ou esse homem vai ficar aí com suas loucuras? Antes, só uma observação que eu queria fazer, né? Parece que estão resolvendo lá a falta das tornozeleiras, né? Mas como é que está lá no Congresso? Está com falta de camisa de força? Porque o Maranhão e a turminha da chupeta lá está precisando de camisa de força, não é não? Bem, eu queria primeiro lembrar que o deputado Valdir Maranhão, por incrível que pareça, está no seu terceiro mandato de deputado federal. E, segundo o currículo dele, ele é ex-reitor de uma universidade no Maranhão. Ele é médico veterinário. De tal maneira que ele não chegou de quedas nem no parlamento e nem na eleição da mesa, já que ele foi indicado pelo seu partido, o Partido Progressista, para a primeira vice-presidência. Eu confesso que eu tenho 6 anos de trabalho no Congresso Nacional. Nunca vi uma relatoria dele, nunca ouvi na tribuna fazendo uma parte importante, ou como relator de uma medida provisória, de um projeto. É um deputado do baixíssimo clero, não é nem do baixo clero, do baixíssimo clero. Mas, dentro das regras judiciais, ele é o presidente em exercício. Quando resolver a questão do deputado Eduardo Cunha, quer com a sua renúncia, quer com a sua perda do mandato até a sua permanência, ele estará ocupando interinamente. Uma vez determinada a vacância do cargo de presidente, no espaço de 5 sessões, a Câmara dos Deputados elegerá o novo presidente para um mandato tampão. Ele tem feito uma gestão desastrosa, eu diria patética, atrapalhada. Em vários momentos ele volta atrás naquilo que ele determina, não há clima para ele presidir uma sessão normal, uma grande discussão parlamentares, dos líderes, é uma pessoa totalmente, digamos assim, desmoralizada. Ainda essa semana ele convocou uma coletiva de imprensa, né, mas não com perguntas abertas, mas com uma única repórter da Rádio e TV Câmara, e ele disse, outras barbaridades, que ele havia sido reitor e que ele estava acostumado com um colégio de professores e que cada deputado também poderia ser um reitor e que ele então teria condições de comandar a casa. Ou seja, um desvaneio mental. De tal sorte que a rejeição... Por isso que eu falei da camisa de força, pô. A rejeição dele é muito grande, né? Na prática, quem está presidindo as sessões é o segundo vice-presidente, que é o deputado Giacomo, do Paraná, e muitas vezes o primeiro secretário da Câmara, que é o deputado Beto Mansur, de São Paulo. Os dois é que estão presidindo a maioria dos trabalhos. Não há clima nem para a reunião do Colégio de Líderes, que é a atribuição do presidente da Câmara, mas, do ponto de vista regimental, ele tem a prerrogativa da abertura das CPIs, né? E ele está protelando, inclusive, a CPI da Uni. Depois de muito esforço e muita pressão, ele autorizou a instalação da Comissão Especial das 10 Medidas, mas agora não depende mais dele. Agora depende que os líderes partidários façam a indicação dos deputados titulares e suplentes para que a referida comissão se reúna, eleja o presidente, seja escolhido o relator e comece os trabalhos. Quero adiantar-lhes que, apesar
da boa medida, das 10 medidas, mas na prática nem todas elas vão ser aprovadas. Eu creio que no máximo uma ou duas possa ter um consenso de aprovação, até mesmo para dar uma resposta à sociedade, até mesmo porque tratam de temas diferentes. Então, possivelmente, aquilo que for menos contundente possa ser aprovado. Não acredito que as 10 medidas. E até mesmo o texto apresentado nas 10 medidas não vai ser o texto final aprovado, ou seja, não é o texto ideal, né, no final, mas aquilo que vai ser discutido. Mas isso só vai ser discutido depois do recesso, depois do impeachment. É um longo caminho, não é uma coisa assim a curto prazo não, viu, doutora Rai? Daí a importância, então, da sociedade cobrar uma maior atuação, principalmente agora dos líderes partidários, para que façam a indicação dos deputados titulares e suplentes na referida comissão. Paulo, mas é assustador, de 10 aprovar 2, ainda com restrições, né? É o que a gente vê. O processo da ficha limpa, na época, né, até mesmo por fazer parte do movimento católico, o processo da ficha limpa foi capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil e também pela CNBB e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e aquilo só saiu quando foi marcada uma audiência do então secretário-geral, o bispo, né, com o então presidente da Câmara, Michel Temer. E o bispo Dom Dima Lara falou, olha, se o senhor não colocar a comissão especial, nós vamos dizer em todo o Brasil que o senhor está boicotando a ficha limpa. Como o Michel Temer, na época, já tinha pretensão de ser indicado como candidato a vice, o Michel Temer instalou a comissão especial, foi presidida pelo deputado Miguel Martini, da qual eu assessorava, e, por ser a minha área, inclusive, direito eleitoral, eu fui o assessor que, inclusive, ajudou na redação final do projeto da ficha limpa. Isso só saiu, não só por causa do presidente, a época, Michel Temer, mas também pela atuação de Miguel Martini, deputado de Minas Gerais já falecido, e principalmente também pela mobilização da sociedade que lutou para a implementação dessa lei. E depois tivemos o entrave no Supremo, discutiu se a lei da ficha limpa entraria em vigor naquele ano ou não. E o Supremo, como sempre, fez um gol contra e disse que não, por causa da questão da teoria da anualidade. A lei eleitoral tem que ter o prazo de 1 ano para entrar em vigência. Isso fez com que muitos deputados, senadores, escapassem, né, do ficha limpa. Mas agora já é uma lei consolidada, já está valendo, né, e espero que esse exemplo da ficha limpa também possa ser capitaneado nas 10 medidas. Mas a minha experiência me mostra que há muitos projetos de lei também tramitando sobre o mesmo assunto, das 10 medidas, outros até na fase mais avançada, e que não conseguiram prosperar. Razão pela qual eles vão pegar uns 2 ou 3 daqueles, fazer uma maquilagem, e aquilo que for menos contundente é possível que seja aprovado. Faz falta. Causa-me espécie ver essas delações premiadas, por exemplo, o Severo e outros empresários que desviaram milhões e que possam cumprir a pena domiciliar e devolver apenas uma parte do dinheiro roubado e continuarão ele, os seus filhos e netos e várias gerações desfrutando do dinheiro que foi desviado. Então, uma das medidas, inclusive, dessas 10, é exatamente a questão do confisco desse dinheiro surrupiado.